Bom, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que derruba a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid para acesso a locais públicos ou privados. Lembrando que no domingo, Tarcísio publicou nas redes sociais que tinha testado positivo para a doença. A Carla Chaves traz os detalhes ao vivo da capital paulista. Boa noite, Carla. Oi, boa noite. Olha, esse projeto de lei já tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa no fim do ano passado, foi sancionado agora por Tarcísio de Freitas, já passa a valer imediatamente, né, após a publicação em Diário Oficial, ou seja, não é mais obrigatória a apresentação de comprovante para entrar em locais públicos ou privados aqui no estado de São Paulo, mas tivemos muitos vetos nesta PL. De 9 artigos, 6 foram vetados. Por exemplo, o que dizia que, apesar das orientações das autoridades em saúde, ficava a critério da família decidir se o filho, o neto, menor de idade, toma ou não a vacina. Isto foi vetado. Um outro veto foi em relação a uma possível punição de um estabelecimento que exigisse este comprovante de vacinação. Depois da publicação em Diário Oficial, Tarcísio de Freitas comentou sobre o assunto nas redes sociais. Ele disse o seguinte: tomei a vacina, defendo a sua importância e defendo também a liberdade. Vamos reforçar as campanhas de conscientização e garantir que as doses sejam disponibilizadas a todos. Em nota, a equipe do governo do estado disse também que essa decisão foi baseada no fato de cerca de 90% da população aqui do estado já está vacinada. Volto com você. Muito obrigado, Carla, pelas informações. Começo por você, Hélio. O que você achou dessa medida? Vamos falar do espaço público primeiro, porque essa medida abrangeu espaço público e espaço privado. Né? Sobre espaço público, no ano de 2022 eu não me lembro mais de ter precisado mostrar meu passaporte de vacina para entrar em nenhum lugar, não me lembro. Acho que a gente já está no momento vamos dizer, da Covid-19 que permite que você tenha um balanço entre o que você exige, proteção e a liberdade das pessoas, que você não precise mais, na minha opinião, exigir. Agora, sobre espaço privado, eu acho que o governo não deveria ter ingerência. Ou seja, se o espaço privado quer exigir máscara, certificado de vacina, etc., porque ele acha que aquilo protege, qualquer motivo, eu acho que ele deveria poder fazê-lo. Então, uma interferência do governo de São Paulo e da Assembleia, né, no sentido de proibir com que o estabelecimento privado exige algum tipo, no caso, o passaporte de vacina, eu acho que é um exagero. Acho que deveria ser livre decisão dos estabelecimentos. Clarissa, como é que você avalia esse caso? Olha, a primeira coisa, gente, eu sou uma árdua defensora de que qualquer decisão relacionada a esse tema tem que ser tomada com base na ciência. Então, tem que haver, de fato, uma avaliação técnica criteriosa que aponte na direção de uma liberação do passaporte da vacina ser possível. Como foi comentado aqui agora há pouco, o índice de vacinação em São Paulo é bastante elevado. A gente teve uma adesão muito forte por parte da população paulista ao procedimento de vacinação. Lembrando que teve, inclusive, toda aquela disputa política envolvida nesse processo. Mas, dito isso, cumpridas essas premissas, eu acredito que era de se imaginar que um governo liderado por Tarcísio de Freitas fosse em algum momento fazer esse movimento assim que fosse possível do ponto de vista técnico, porque há sim uma decisão ali, um posicionamento político em relação a esse tema que prevalece entre aliados do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que vale ressaltar uma diferença. Tarcísio de Freitas não compartilha das opiniões do presidente Jair Bolsonaro a respeito da vacinação. Ele sempre foi favorável à vacinação contra a Covid-19, ele próprio e a sua família se vacinaram. Ele chegou a ter conversas com o próprio presidente da República, ex-presidente, né, agora, a respeito desse tema, na qual ele discordava, sem constrangimento, mesmo publicamente, das críticas que Jair Bolsonaro fazia à vacinação. Ainda assim, cumpridos os requisitos técnicos, isso é uma coisa que o próprio Tarcísio sempre falou, eu acho que era de se imaginar que esse movimento fosse ser realizado em algum momento. Eu concordo um pouco com o Hélio num ponto. Eu frequentei muitos prédios públicos nos últimos meses e em nenhum momento
em nenhum lugar me foi pedido nos últimos meses um comprovante de vacinação. Então, eu acredito também que na prática, talvez esse procedimento já estivesse esvaziado, né? Talvez contrariando o que seria o ideal em alguns momentos, a gente teve alguns picos, mas neste momento a pandemia de Covid-19, embora não tenha terminado, isso ainda não acabou, mas ela está aparentemente sob controle e a gente tem um momento onde a vacinação em São Paulo foi um processo bem sucedido. Acho que isso é chave para discutir qualquer tipo de liberação. Raquel, como é que você avalia? Estou lendo aqui uma declaração do secretário de Estado da Saúde, o Eleusis Paiva, dizendo o seguinte: a Secretaria de Saúde e o governo de São Paulo são favoráveis à vacina e entendemos que ela é o melhor instrumento que une custo e efetividade para a prevenção de doenças. O que está em discussão é a apresentação do comprovante em determinadas situações. Então está fazendo ali uma distinção bem clara, que é para não ser rotulado de negacionista, anti-vacina, etc. É claro que é diferente tomar uma decisão como essa agora e lá atrás, em 2021. Felipe, estava aqui conversando com aliados do governador. Eu acho que assim, a Clarissa fez uma distinção muito importante. É sim, o governador frisa, até na declaração dele no Twitter, a questão da liberdade, de você não pode obrigar ninguém a tomar vacina. Tem algum discurso bolsonarista aí? Tem, ele foi eleito por essa base. Agora, é preciso fazer essa distinção, que a Clarissa fez muito bem. Tarcísio se vacinou, Tarcísio é a favor da vacinação, se pronunciou publicamente em relação a isso várias vezes. Eu me lembro, durante a Covid-19, ele falou sobre isso com o presidente Jair Bolsonaro, questionou o presidente por que ele não se vacinava. Então, ele tem uma postura muito clara sobre isso. E você está referendando um cenário que existe na prática. Hoje, ninguém te pede comprovante de vacinação em lugar nenhum. E um outro ponto que eu acho que é importantíssimo é a vacina pegou em São Paulo. As pessoas se vacinaram. Você tem um percentual altíssimo de gente vacinada, acho que 90%, se não me engano. Vou até conferir o dado. O percentual de dose de reforço na população paulista é de 64%. Graças à vacina que nós temos uma pandemia da Covid-19 que não acabou, importante frisar, mas que está relativamente controlada. Então, assim, é uma polêmica que remete a uma polêmica lá atrás, por tudo que a gente viveu, mas é uma polêmica, ela é um pouco vazia, ela está só gerando uma controvérsia. E aí tem um ponto que o Hélio levantou, você tem o direito de proibir um estabelecimento privado, de dizer que um estabelecimento privado não pode proibir que entre alguém não vacinado. O que os aliados do governador argumentam você tem que respeitar o direito da pessoa de circular, enfim. É aquela polêmica que a gente viu lá atrás, que é, sim, a polêmica bolsonarista, o que defendia o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele faz um aceno para essa base, só que precisa fazer essa distinção. É muito diferente de Jair Bolsonaro, que não se vacinou. Está num outro lugar, eu acho, essa discussão. Mas será, Joel, que tem também o interesse de agradar esse eleitorado, se contrapondo, de certa forma, aos planos do governo federal, né? Eu estava aqui observando que o governo do PT está querendo ampliar a cobertura vacinal. Obviamente, todos defendem isso, não é também porque tomou essa decisão sobre passaporte que o governo de São Paulo não defende, a ampliação da cobertura vacinal, mas com a obrigatoriedade, no caso do governo federal, para o acesso a locais públicos e até para receber benefícios como Bolsa Família. Então, você tem uma dependência ali da imunização dos filhos dos beneficiários para ter direito a esse programa social. Fica aí um certo contraponto, uma vontade de sair na frente, porque você tem um discurso não negacionista. Ao mesmo tempo, você sai na frente e consegue agradar o resto da base. Eu acho que é um aceno, Felipe, para a base bolsonarista, mas um aceno, em larga medida, como a Raquel colocou, inócuo. Quem que hoje em dia está cobrando documento de vacina? É quase nenhum lugar. Deve ter um ou outro. Não sei se vestibular cobrou, enfim, não sei se alguma instância aqui do estado de São Paulo cobrou, mas hoje em dia é raro, e é raro com bons motivos. A gente teve no domingo agora, dia 12, o CONAS, né, dos secretários de saúde do Brasil, levantaram os dados, 0 mortos de Covid. Então, sim, poxa, realmente, não quer dizer que ninguém morreu, mas que o número registrado é 0.
Então, assim, a gente está realmente vivendo um momento em que a gente, tudo indica, superamos essa pandemia, essa doença, graças aos esforços de vacinação. Nesse momento, é necessário cobrar a vacina das pessoas para entrar no lugar? Eu penso que não. Mesmo assim, eu não acho correto esse projeto de lei porque ele proíbe os estabelecimentos de cobrarem. Vai que um show acha que não, realmente aqui a gente quer garantir que eu acho a marca do meu show muito importante, eu não quero estar envolvido se tiver uma nova onda, não quero que caia sobre mim, eu vou cobrar de todo mundo que vier assistir aqui o comprovante de vacina. Eu acho que deveria, sim, poder. Ninguém faz nesse momento, eu não acho que deveriam fazer, mas eu também não quero tirar dos estabelecimentos privados, mas também dos públicos, o direito de, se julgarem necessário, cobrarem essa medida. Tanto é que o próprio projeto, o Tarcísio vetou alguns casos, né? Por exemplo, matricular filhos nas escolas. Toda escola, ela exige tantas vacinas dos pais, e com razão. A gente, é um jeito, é um estímulo de fazer, pai, eu sei que é chato às vezes levar para vacinar, eu sei que às vezes você não está mantendo em dia, mas leva seu filho para vacinar contra uma série de doenças que, se a gente descuidar disso, voltam epidemias seríssimas para o Brasil. Então, sim, em alguns casos tem que ter a obrigatoriedade, eu acho que o próprio Tarcísio reconheceu isso, mas nos outros em que ele quis proibir a cobrança do documento, achei equivocado. Não precisava disso, a gente já superou essa pauta. Só fazer uma ponderação científica, Felipe, porque é sempre importante a gente se amparar na ciência quando a gente fala de Covid-19. As pessoas vacinadas, elas pegam Covid, né? Isso está relativamente comprovado. Então, a importância do certificado de vacinação era para estimular as pessoas a se vacinar. Isso funcionou em São Paulo. Hoje em dia, o que acontece muito, por exemplo, em Davos, onde várias autoridades estiveram, inclusive o governador. O que se cobrava era o teste da Covid-19. Porque a pessoa vacinada pode estar carregando o vírus, ela demonstra sintomas leves, é isso que a vacina nos traz, que é um grande benefício. Você pega a doença, só que você desenvolve ela de uma forma tão leve que, às vezes, se você não testar, você nem percebe. Se você tem um evento que você quer evitar a disseminação, você testa todo mundo, porque aí você vai perceber quem não está com o vírus. Então, hoje em dia, né? Estou aqui repetindo o jargão de novo. Hoje, para você evitar a disseminação do vírus, às vezes em eventos de massa, às vezes é mais importante você ter o teste do que o comprovante de vacina. Vamos em frente. Clarissa, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que eu estou com a Raquel nisso. É importante a gente lembrar que esse era um movimento para estimular a vacinação, principalmente. Esse era o maior objetivo. Acho que tem que ser mantida uma conscientização a respeito das doses de reforço da vacinação. Então, acho que a gente tem que monitorar um pouco como é que o novo governo estadual vai se comportar em relação a essa questão daqui para frente, porque as campanhas de vacinação têm que ser mantidas, é preciso que haja uma conscientização da população em não rejeitar as doses de reforço, porque senão, mais para frente, a gente pode voltar a ter problema com isso. Eu acho que ninguém quer que o comprovante de vacinação tenha que ser obrigatório novamente para que a gente possa evitar mais mortes por causa da Covid-19. Então, acho que é importante a gente observar qual vai ser o posicionamento do governo Tarcísio de Freitas em relação à vacinação como um todo. Acho que é uma questão para a gente monitorar e para a gente cobrar.